para a segunda fase, né, do ensino, da educação do ensino fundamental. E, então, o quinto ano ele também está muito preocupado em realizar essa passagem e introduzir, de uma maneira mais clara, uma iniciação a conhecimentos e linguagens mais científicos, né, no caso da história e da geografia. Nos anos finais, nós destacaríamos a ênfase, né, que está muito presente na formação sociocultural e territorial do Brasil, mas com uma preocupação muito grande em equilibrar e, de alguma maneira, apresentar de forma muito integrada, né, essa leitura do Brasil, da sua história, dos seus diferentes territórios. Né. Finalmente, no ensino médio, acho que a mudança no sentido da organização agora por unidades curriculares, sem dúvida nenhuma favorece, né, algo que nos preocupava, que é uma possibilidade maior de diferentes desenhos de articulação entre os componentes. Né? Acho que a entrada da filosofia e sociologia, essa é uma questão importante, especialmente para mim, que sou sociólogo. Nós encaramos a base, ela sem dúvida será um momento, me parece, definitivo, de incorporação da filosofia e da sociologia no ensino básico, na educação básica, porque elas entram não tanto como uma iniciação a essas disciplinas, mas como perspectivas que enriquecem muito a capacidade do estudante de tomar contato com diferentes experiências humanas, né, e de diferentes tempos históricos, diferentes culturas. Outro aspecto importante que eu gostaria de valorizar é a preocupação, que na segunda versão está muito evidente, de articulação entre os diferentes componentes. Né? Essa foi uma orientação dada desde o início pelo MEC, é uma preocupação especial com o ensino médio, né? A ideia de que as disciplinas dialogam pouco, os componentes dialogam pouco entre si, e acho que nós conseguimos valorizar muito essa articulação entre os componentes. Né? Finalmente, eu queria dar um destaque para a história. Acho que todo mundo sabe, a história suscitou um enorme debate, um debate que, inclusive, ultrapassou o portal, ultrapassou o âmbito mais especializado, chegou à grande imprensa, e isso, na verdade, beneficiou muito. Talvez a história tenha sido aquele componente que mais se beneficiou desse processo de contribuição crítica. Né? Uma vez que há, entre a primeira e a segunda versão, um salto de qualidade, de um lado, no sentido de valorizar a proposta anterior à primeira versão, no que ela tinha de avanço, mas, ao mesmo tempo, de torná-la mais equilibrada e mais próxima de um consenso. Eu acho que nós separamos aqui uma contribuição entre tantas, com esse mesmo diapasão, né, na qual um professor argumenta, né, de que ele é a favor da mudança do currículo, de que essa discussão é importante, que ele vê a base como algo positivo, mas, ao mesmo tempo, reivindica que algumas dimensões sejam reinseridas ou fortalecidas na proposta. Né? Ele vê também que a perspectiva da história da África no documento ainda é muito problemática, reproduzindo concepções eurocêntricas sobre o tema, por aí vai. Eu acho que o mais importante a falar da história é que ela, ao mesmo tempo em que avança no sentido de evitar aquilo que os historiadores identificam como um certo viés eurocêntrico, né? Ela, por outro lado, ela consegue valorizar a história da África, consegue valorizar o protagonismo das culturas indígenas e afro-brasileiras, mas sem abrir mão, né, da valorização da história do Ocidente e de processos fundamentais para a compreensão do Brasil. Então, acho que a história representa bem, talvez mais do que qualquer outro componente das ciências humanas, a riqueza dessa experiência que separa a segunda versão, essa que está sendo entregue hoje, da primeira. Finalmente, gostaria de mencionar que o ensino religioso inicialmente foi concebido como um componente da área de ciências humanas, mais tarde houve uma mudança, né, e ele hoje está sendo apresentado como uma área isolada,
ensino religioso, na verdade, suscitou poucas controvérsias, e o que houve de mudança entre a primeira e a segunda versão foi um aprimoramento, tornando mais clara a proposta, mais concisa, basicamente isso. Agradeço aí pela atenção. Muito obrigado. Bom, para encerrar a apresentação das principais mudanças na segunda versão, eu convido a educação infantil para, ao contrário do que seria o razoável, eu sempre perco a ordem, encerre a apresentação das mudanças. Boa tarde. Para o nosso grupo da educação infantil foi muito importante participar desse processo da base. Nós entramos como etapa apenas em 2013, né, como uma participante da Base Nacional Comum Curricular. E a questão política importante para a etapa da educação infantil é exatamente esse fortalecimento da identidade da educação infantil e também esse estar dentro da educação básica. Né? Nós ainda estamos nos constituindo como o grupo da educação básica. Então, acho que assim foi fundamental, não só para dentro da equipe, mas para toda a discussão no país. Né? Todo esse processo que acontece a partir de dezembro, com a leitura dos relatórios que nos vêm da UNB e da PUC, trazendo os comentários, todas as mais de 80 reuniões que a educação infantil faz em todo o país, discutindo o conteúdo da base, foi muito importante nesse processo, né, de construção da etapa da educação infantil. Então, essa é a primeira questão que eu queria assinalar. A segunda é que a base na educação, a educação infantil toma, né, sublinha as diretrizes curriculares produzidas nesse conselho e tem nelas a sua ênfase, né, e toda uma perspectiva de operacionalização desse trabalho a partir dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E a grande ênfase na educação infantil, em função da faixa etária que ela atende, talvez seja a única etapa da educação que está intimamente correlacionada a uma faixa etária. Não se faz educação infantil depois dos 15 anos, só se faz educação infantil dos 0 a 6 anos. Né? Então, essa centralidade do sujeito criança foi alguma coisa muito forte na elaboração do documento. Nós temos uma organização curricular que acho que efetivamente, pela primeira vez no Brasil, nós conseguimos fazer uma organização curricular apoiada nessa ideia do sujeito criança. Então, toda a organização curricular inicia com os direitos de aprendizagem, com a defesa de que todas as crianças pequenas que vão à escola, elas têm o direito de aprender. E elas têm o direito de conviver, têm o direito de brincar, têm o direito de se expressar. Né? Então, nós formulamos alguns direitos que dão origem à discussão curricular, porque o currículo serve para atender a esses direitos. Né? A organização do conhecimento, ela vai se dar na relação daquilo que são as experiências que as crianças têm na sua vida cotidiana, com aquilo que são os conhecimentos sistematizados pela nossa cultura. Né? E nós organizamos eles naquilo que nós denominamos campos de experiência. Portanto, a educação infantil ela não é organizada nem em áreas, nem em componentes curriculares, mas em campos de experiências, porque nós achamos que para as crianças pequenas esse seria a forma mais significativa de organização, que realmente relaciona a experiência de vida e o conhecimento sistematizado. Né? São 5 os campos de experiência que estão ali presentes, né? O eu, o outro e o nós, porque nós achamos fundamental que as crianças aprendam a pensar em si nos seus coletivos, né? O corpo, o gesto e os movimentos, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, traços, sons, cores e imagens, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, esses são os grandes campos de experiência onde o processo curricular fica centrado.
Por fim, os objetivos de aprendizagem, na primeira versão nós tínhamos nos centrado mais na questão da terminalidade, né? Como ao final da etapa de educação infantil as crianças deveriam ter atingido quais objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e nessa segunda versão nós procuramos, então, especificando a partir de diferentes demandas, né, o que é específico para um bebê, o que é específico para uma criança maior. Então, nós subdividimos em 3 grandes grupos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Por fim, um outro tema que foi bastante tenso ao longo da discussão desse ano é o papel da cultura oral e da escrita na educação infantil, né? Então, a manutenção dessa ideia de que as crianças precisam estar imersas em diferentes linguagens, né? Mas também muito na oralidade e no contato com o mundo da escrita. E, como disse o Marcelo, nós trabalhamos também nas transições, né? A chegada da criança pequena na escola, as transições internas e a saída dela para o ensino fundamental na perspectiva da continuidade. Muito obrigada. Bom, são essas as principais inovações na educação infantil, na língua portuguesa, na história, nas unidades curriculares do ensino médio. Eu vou pedir para o Ítalo, diretor de currículos, falar um pouco sobre a continuidade deste processo com os seminários estaduais. Cadê você? Aqui. E depois encerramos com a professora Hilda. Boa tarde a todas e todos. Na verdade, eu gostaria de, antes de mais nada, reconhecer que todo o esforço que foi empreendido na construção dessa versão, seja a versão preliminar como a discussão pública, ele foi um esforço federativo e que tem como atores locais os nossos coordenadores institucionais indicados pelas Secretarias de Estado da Educação e do Distrito Federal e os coordenadores indicados pelas presidências estaduais da Undime. Então, eu gostaria de que os colegas que estão aqui neste auditório levantassem para receber uma salva de palmas do público, porque eles são os atores que fizeram acontecer a Base Nacional Comum Curricular em todas as unidades da Federação. Foi a partir da mobilização desses grupos que constituíram comissões estaduais de mobilização para a discussão da Base Nacional Comum que nós obtivemos esse sucesso, não só apresentado no portal da Base Nacional Comum, mas também nos relatórios que nós já começamos a receber da forma com que as escolas operaram para construir a sua proposta, que findou por aparecer no portal da Base Nacional Comum. É preciso destacar também que desse esforço, que é um esforço coletivo, da compreensão de que quase mais de 70% das contribuições que estão no portal da Base Nacional Comum, eles vieram de unidades escolares, que também representa um esforço gigantesco de que houvesse mobilização com 2, 3, 4, 5, 6 reuniões na escola, para que a partir daí fosse postada no portal da Base Nacional Comum a sua contribuição. Então, agora é o momento desse pacto federativo se efetivar na realidade, porque se entrega, a partir desse esforço, um documento que vai ser escrutinado em seminários e reuniões, discussões que vão novamente acontecer em escolas, mas agora vão chegar a elementos mais conclusivos nos seminários em cada unidade da federação. São seminários estaduais, seminários municipais. Então, esse é o esforço que os colegas que estão aqui estão empreendendo, com as dificuldades dos prazos, da distribuição de recursos, mas de constituir grupos de discussão com maciça presença e participação de professores de educação básica que estão em exercício no magistério hoje, também com a participação de estudantes, com a participação de diversas entidades do setor da educação que trabalham de forma conjunta para a construção desse esforço que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, é em nome desse empreendimento, eu acho, que esse grupo de colegas está aqui e que, a partir desse momento, o Ministério da Educação oferece, né, e entrega o controle desse processo também às unidades da federação, as secretarias de Estado, as secretarias municipais de educação, que têm trabalhado num esforço comum e coletivo para produzir essa discussão na Base Nacional Comum. Boa tarde, muito obrigado. Professora Hilda.
Boa tarde a todos e a todas. Eu não teria muito mais a acrescentar ao que já foi dito aqui hoje. Acredito que, nesse momento, me cabe falar em nome da equipe que, ao longo desse pouco mais de um ano de trabalho, eu tive o privilégio de coordenar e com a qual eu tive o prazer de trabalhar, né? Então, em nome dessa equipe, eu gostaria de agradecer ao Ministério da Educação e à Secretaria de Educação Básica a confiança em nós depositada na condução desse processo tão árduo, mas ao mesmo tempo tão rico